Então, beleza, explicar o que é o produto? Tá. Todo seu. Esse aqui é um outro produto, a gente falou da outra vez sobre o Challenge Decks, agora vamos falar sobre as Booster Box, né? Aqui é uma caixa de booster, onde vem as cartas de Magic, normalmente, né? Aqui é a edição Teros Além da Morte. Nessa caixa aqui a gente tem 36 boosters. Cada booster padrão no Magic ele vem com 15 cartas. Das 15 cartas, 1 é rara, 3 incomuns e 11 comuns. Aí vem 1 ou 2 brindes assim dentro do booster, um terreno, uma carta foil, alguma coisa do tipo, a depender da edição. Essa edição ela foi lançada em janeiro, agora de 2020, já é uma edição antiga assim. Entre aspas, né? Entre aspas. Ela está sendo sucedida agora por Icória, Terra de Colossos. Vai ter vídeo? Vai ter vídeo. Pra gente chegar às caixinhas do irmão. Aí é vídeo com bastante coisa, viu? Porque vai vir caixa, né? Booster Box, vai vir Bundle, que é outro produto também interessante. Que é um bundle. O Bundle é um produto promocional, que cada edição normalmente vem com dado de 20 lados promocional também, e algumas cartas específicas dentro do produto. Alguns boosters é um pouco mais barato do que a caixa, né? Para quem não quer realmente pagar o valor de uma caixa hoje está girando em torno aí de seus 500 ou 600 reais, mais ou menos, com os 16 boosters Magic do capitalismo, né? A gente também comprou alguns decks de Commander 2020 agora, que vai sair junto com Icória, né? Aí, como eu falei, as Booster Box de Icória também, que a gente vai fazer o mesmo. A Booster Box, ela tem 36 boosters, né? Esse aqui é um produto que a gente vai comprar, o jogador de Magic vai comprar para ter acesso às cartas. Muito dificilmente ele vai ter acesso a todas as cartas que ele quer, porque é bem aleatório mesmo o que vai sair no booster. Então, tem uma diferença do vídeo que a gente fez antes, né? Que o outro já vem pré-moldado. Aqui não tem nada pré-moldado. Aqui vai pra aleatoriedade total. Total, né? Tudo que tiver inteiros, que a gente vai falar já, todas as pode cartas, vir aqui. Todas as cartas que são da coleção de Teros podem vir nessa caixa. Qual é o problema? Porque normalmente quando eu quero montar um deck do Standard, né? Eu quero 4 cópias da carta. E é muito difícil a gente conseguir 4 cópias de uma carta rara, por exemplo, aqui. Né? São 36 boosters, vão ser 36 raras, ou rara mítica, né? A depender, aí variando entre 5 e 6 rara míticas. Se a gente tirar um pouco mais do que isso, vai ser bastante só. Esse produto é um produto bom para quem joga o formato Brawl, porque no Brawl é um formato singleton, né? Só precisa de uma carta de cada. Provavelmente você vai ter acesso a uma variedade boa de cartas aqui. E aí, o que acontece? Esse produto demonstra a edição que o Magic ele tá naquela época, né? E esse aqui foi em Teros, no plano de Teros. Como a gente falou da última vez, o Magic ele gira em torno da história dos planinautas. E aqui não seria diferente. Tem 2 planinautas aqui específicos, né, que estão na história. Que é o Ashiok e a Elspeth. Tem mais um também que surge no meio da história, o Cax. Teve uma coisa que explodiu a minha cabeça, que são os planinautas. Porque eu tinha aqui planinauta, quem salta de plano em plano, tipo, de planície em planície. Não. É tipo Avengers, o multiverso aí da Marvel, entendeu? O Magic, ele tem vários planos, ele tem um multiverso aí também. E os planinautas são aqueles que caminham entre esses planos, saindo de um plano pro outro. Por exemplo, esse aqui é Teros. Aí tem outro plano que foi o plano que iniciou a história do Magic, que é o plano de Dominária. Tem o plano de Zendikar, tem o plano de Innistrad. Uma série de planos aí que é onde os planinautas eles caminham. Então os planinautas são os que têm a capacidade de transcender os planos. Exatamente. Tanto é que em inglês chama-se Planeswalker, né? Quem chama de planinauta é mais jogador da antiga, assim. Que é o nome que se dava antigamente. Porque antigamente no Magic é uma coisa interessante. O jogador, ele era um planinauta. Quem estava jogando um contra o outro era o planinauta. E tão poderoso que os planinautas eram. Porque a carta planinauta não existia, o tipo de carta planinauta. Aí a Wizards, óbvio, né, querendo inovar no jogo e tudo mais, depois de alguns acontecimentos que aconteceram na história lá de Dominária. Que é o começo de todo... Que é o começo de tudo, de todo o Magic. De todo o Magic, que não é o começo da história do Magic, é onde o Magic começou. Da história da briga entre os irmãos Usa e Mishra. Daí teve um evento que aconteceu ali em Dominária, que deixou os planinautas mais fracos. E aí, quando deixou os planinautas mais fracos, a Wizards resolveu lançar essas cartas. Então, assim,
O jogador hoje, antes ele era um planinauta, hoje a gente perdeu a referência, né? Então isso foi a forma da própria Wizard capar os planinautas. Foi, exatamente, para poder transformá-los em cartas, né? Então vamos falar um pouquinho da história, né? Uhum. Essa aqui é a coleção de Theros Além da Vida. Não, Theros Além da Morte. Theros Além da Morte. Theros Além da Morte. E tem um motivo que a gente vai explicar já, né? Porque teve uma coleção antes dessa que é Theros. Apenas Theros. Que é Theros. E qual é a dessa história de Theros? Então, primeiro de tudo, para ambientar Theros. Theros, ele tem uma temática de mitologia grega. Né? Tudo em Theros assim, gira em torno dessa temática de devoção aos deuses, né? Do panteão de deuses lá e tudo mais. Porque cada plano tem o seu próprio... tem suas histórias. A assim. sua marca em si, né? Por exemplo, a última antes de Theros, que foi Trono de Eldraine. Eldraine é um plano que as histórias são voltadas assim, mais relacionadas a contos de fadas, entendeu? O Innistrad tem mais a ver com aquela questão da Inquisição, né? Da Baixa Idade Média ali. Mas Theros, a temática é mitologia grega. E aí, por isso que tem os deuses lá de Theros. Cada cor de mana representa um deus. O deus branco é o deus Heliod. O deus preto é o deus Erebo. O deus vermelho é o deus Púrpuro. Deusa, na verdade, verde é a Nileia. E a deusa azul é a deusa Taça. Cada um deles é um deus. E as cores impares também representam um deus. Por exemplo, nessa coleção nova tem a deusa Clotis, que é a deusa vermelha e verde, a deusa do destino. Aí assim, teve a história de Theros anterior, aconteceu uma série de eventos lá em Theros, várias brigas entre Heliod e Púrpuro. Eu sei que nessa história uma planinauta chamada Elspeth estava lá em Theros e que ela era campeã de Heliod e que Heliod no final, com raiva dela, enciumado, pega e mata ela. E no plano de Theros, a alma, ela, quando morre, vai para o Erebo, né? Que é um inferno lá no Elísios. Que seria o próprio Hades. Exatamente. A comparação do que seria o Hades e o Elísio seria os Campos Elíseos lá da mitologia grega, né? Me dê sua força, Pegasus! Aí o que acontece? A Elspeth tá lá, né? No inferno, lá em Elísio, lá, parada, tal, de boa, vivendo a vida dela, né? Pós-vida. Vivendo a vida dela. Quando o planinauta Ashiok vai lá, né? E o planinauta Ashiok, ele gosta do plano de Theros porque para ele os pesadelos em Theros, que é o que ele se alimenta, são bons, assim, são pesadelos mais fortes do que os dos outros planos. Porque ele tem a habilidade dele que é transformar o pesadelo em realidade. Ele transforma pesadelos em realidade. Ele sente a Elspeth lá no submundo, vai atrás dela e tome pesadelo na cabeça dela. E aí a bichinha vai lá relembrando tudo que ela viveu, todos os problemas que ela teve na vida, né? Ela... Porque um dos requisitos para ser planinauta é você sofrer muito. Tem um trauma muito... Você teve um trauma grande lá e, né, me deu sua força Pegasus e sétimo sentido. E aí transplana e vira planinauta, acende a centelha, como fala no médico. Aí foi lá, Tommy começou a fazer ela reviver os pesadelos lá, ela lá, se alimentar e descobriu os Phyrexianos. E ela mesma fala dentro dos pesadelos dela que os Phyrexianos seriam pesadelos vivos. Phyrexianos é uma raça que invadiu Dominária. E aí foram derrotados em Dominária, o lá rei no dos Phyrexianos lá, começo do Magic. que era o Yawgmoth, ele foi derrotado lá na batalha contra Urza e tudo mais. Mas depois eles voltaram, né, em Mirrodin e corromperam Mirrodin e transformaram em Nova Phyrexia lá, o plano. Um plano que foi até criado por um planinauta antigo chamado Carne. Mas vamos se ater aqui à história de Theros. Ela vai lembrar do Heliod matando ela. E aí ela fica full pistola lá, né, com o Heliod matando ela. E ela consegue trazer do pesadelo dela a lança de Heliod para a realidade. Porque uma das coisas que o Ashiok consegue é transformar os pesadelos em realidade. O Ashiok se dá por satisfeito e vai embora de Theros. E aí Elspeth e ela, né, com aquele espírito de vingança, diz assim, rapaz, agora eu vou voltar a viver, vou sair aqui do submundo e vou largar o pau lá no Heliod. E aí ela começa a batalhar. Com essa lança do deus. Uma lança que é falsa, inicialmente. E como no plano de Theros as coisas elas estão relacionadas à devoção, e quanto mais você acredita, mais aquela coisa se torna realidade, e é assim que os deuses nascem, o que acontece? Ela começa a travar uma série de batalhas, e ela começa a dizer que aquela lança é a verdadeira e que a do Heliod é a falsa. E o povo começa a acreditar. Então, quer dizer, a lança dela começou a se tornar de verdade. É bem assim que as coisas funcionam, né, meu irmão? Fé e foco e força, entendeu? E aí o que acontece? Os deuses, né, Heliod, Erebo, Púrpuro,
mas estão em briga lá na superfície lá, estão em cacete lá, e o Erebo, ele meio que fica desatencioso com o submundo dele. E aí a Elspeth vai lá, tome pra subir, né? Só que tem uma deusa, né, a deusa Clotis, que disse para o Erebo, lá no início dos tempos, que ia ajudar ele a manter o submundo. Ela se liga que a Elspeth está querendo ir embora, né? E ela é a deusa do destino. Ela diz, esse não é o destino dela. O destino dela é se manter morta. E por isso que ela vai lá e vai agir. E aí ela cria, né, um caçador, um campeão dela, que é o Calix, que a função dele é aprisionar a Elspeth. E ele vai atrás dela. Eles entram em batalha várias vezes, a Elspeth ganha todas, assim, de lavada. E chega um momento que a Elspeth consegue chegar no final do submundo lá, né, nos portões já pra sair. O Eliod se toca que ela vai sair, vai lá atrás dela e vai tentar matar ela. Aí ele, quando pega a lança dele, diz assim, sua infeliz mortal aí, né, do 7 crânio, que eu vou lhe matar. Tá! A lança dele quebra e a dela persiste. Porque as pessoas passaram a acreditar que a lança dela era a lança verdadeira. E aí o Eliod, ele se rende. O Erebo, né, que era o principal inimigo do Eliod, vai lá, fica muito feliz, a primeira vez na eternidade que ele dá uma gargalhada. E ele pega e aprisiona o Eliod, que vai ter que segurar uma massa de terra lá muito grande. Vai ficar lá na eternidade ou até que as pessoas parem de acreditar nele. E pronto, a Elspeth consegue sair lá do submundo. Tem até uma carta que representa, o nome da carta é Elspeth derrota a morte. A do Ashiok também tem uma representação que é o Pesadelo de Elspeth. Mas no fim da história, no final das contas, Eliod preso, Erebo, né, volta pro submundo para cuidar do seu submundo. Elspeth consegue retornar à vida com a sua lança e no final ela vai e transplana para outro plano e ela sai de Teros. Elspeth, da primeira vez que ela veio para Teros, ela veio porque achava que Teros era um plano tranquilo, que ia trazer paz para ela, porque ela sempre foi muito atormentada por essas questões do passado dela, nesses problemas da família dela, do marido dela, dos filhos dela que foram mortos com o pessoal lá de Phyrexia. Aí o que acontece? O Calix, que estava tentando derrotar ela, né, fica injuriado, diz, meu Deus, o motivo da minha criação acabou, e agora? O que é que eu vou fazer da vida? Aí ele, acende a centelha dele também e transplana. Aí vira um planinauta também. Porque teve esse trauma de não conseguir prender aos pés. Então, pessoal, a gente tá contando aqui por cima a história do Magic, mas se você quiser saber mais, bota aí nos comentários que a gente vai estar fazendo uma série sobre a história completa, beleza? Bora falar do que a gente tá esperando aqui nessa box. Teros tem muitas cartas boas, né? Algumas cartas que estão jogando hoje no metagame que são bem caras, por exemplo, o Uro. Uma carta bem cara aí, tá pra mais de 600 e tantos reais. O próprio Eliod a gente quer também, é uma carta bem cara. Tem um deck que eu tenho, né, de Brawl, que é o Calix como comandante, que eu tô querendo o Eliod para poder botar ele no deck. Os deuses em geral são cartas boas para pegar. Tem uma carta chamada Uma Criatura Arrastações também, que é muito boa. E entre outras aí, de uma forma geral, né? Vamos ver se a gente tem sorte aqui nas cartas que a gente vai pegar. Então bora abrir alguns pra ver o que é que vem? Vamos abrir. Fechou. Vamos ver aqui. Caixinha. Aí abrir aqui, ó. Ela, quando a loja vai vender, ela faz isso aqui, ó. Fica assim a caixinha, com os boosters dentro. Aí aqui é um booster de Magic, tá? Pra quem não conhecia ainda. Aqui, ó, tá vendo? 15 estampas ilustradas, né? Vem 15 cartas. Porque é aquela divisão que tu falou, né? Todo booster vai vir naquela divisãozinha. É, exato. Aí, ó, aqui atrás também, o selozinho, né? Tá? Abrir um aqui pra gente ver, né? O que é que vai vir. Vamos ver se a gente tem sorte já na primeira. Vamos lá. As comuns é o que a gente vai fazer agora, né? Vamos dar uma olhada aqui pra ver quais são as raras que vieram, tá? Então, pessoal, como é que vai proceder isso aqui? Vem 3 colunas, né? É, com 12 boosters cada. A gente vai pegar, vai abrir todas, vai tirar as raras e as raras míticas e mostrar pra vocês, beleza? $2.000 pacotes depois. Então, a gente acabou de abrir os boosters, foram 36, né? Exato, foram 36 boosters, vieram 38 raras no total, né? Alguns daquelas prêmios assim, né? Que a gente fala
que venha mais no booster. De interessante que veio, né? Vieram a Taça e o Erebo, 2 deuses, né? O Erebo, inclusive, com a arte diferente. Veio a Croxa também, tá bem em conta hoje aí no meta. Veio também a Dríade do Bosque Elysiano, também é muito boa essa carta, é uma carta que a gente usa bastante. Assim, muita carta que a gente tem aqui eu vou aproveitar no meu deck, sabe? Foi bem bacana. Infelizmente não veio nem o Uro, nem o Heliod, que era o que a gente queria. Então, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, deixa o like. Vai estar aparecendo aqui do lado esquerdo outros vídeos para você estar assistindo e um botão para se inscrever, beleza? Alguma coisa? Valeu! Valeu!